Estamos de volta. Desafios para a educação pública universal, de qualidade e livre. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui com a gente Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Fernando Cássio, professor de Políticas Educacionais na Universidade Federal do ABC. Com a agenda para começar o resgate do pluralismo de ideias e a gestão democrática, sobretudo nas escolas públicas, mas na educação brasileira. Daniel. A agenda é uma agenda aprovada pelo Congresso Nacional, é a agenda do Plano Nacional de Educação. O plano teve uma tramitação extremamente extensa, né, então em que todas as vozes se pronunciaram, inclusive as vozes ultraconservadoras, ultraliberais, perderam na agenda, né, a realidade é que eles perderam. Perderam no debate. Perderam no debate foi um debate com conferências de educação, o desrespeito que o governo não teve, deixou de ter, né, praticou um desrespeito com as conferências, a gente recupera isso no Congresso Nacional, enfim. A tramitação do PNE foi uma tramitação bastante rica. E o PNE tem uma meta, né, que é a meta 19, que é orientada à gestão democrática. Aliás, a Constituição Federal determina no artigo 206, entre os inciso 6º, que toda a gestão da educação pública deve ser democrática. Esse é um preceito, inclusive constitucional, para que a educação dê certo. No mundo todo o sistema de ensino em que a educação de fato é ofertada com qualidade e para todos e todas, faz com que ele parte do pressuposto de que a gestão tem que ser democrática, ou seja, a participação dos atores no processo de ensino-aprendizagem gera maior aprendizagem, gera melhor ensino. Então esse é o desafio que a gente precisa enfrentar. Agora, o Plano Nacional de Educação ele nunca foi cumprido, ele começa a ser descumprido, verdade seja dita, no governo da presidenta Dilma, quando ela lança o Pátria Educadora, com Mangabeira Unger, que é um documento que tenta substituir o Plano Nacional de Educação, e o ministro Joaquim Levy, por outro lado, né, como ministro da Fazenda, faz o maior corte de recursos na área de educação, que é um corte que está sendo mantido pelo presidente Temer e aprofundado. Ou seja, existe um problema do Estado Nacional brasileiro que não assume a educação de fato como uma prioridade, mesmo quando participa de um processo de tramitação do Plano Nacional de Educação, porque o relator do PNE na Câmara, o Ângelo Vagnoni, que fez um excelente trabalho, é do Partido dos Trabalhadores, os presidentes das comissões em que tramitou o Plano Nacional de Educação eram do PMDB, hoje fazem parte da base do governo Michel Temer, e o que me impressiona é que o Joaquim Levy, governo do PT, não cumpre o Plano Nacional de Educação, impossibilita o cumprimento do Plano Nacional de Educação. É lançado esse documento pelo Mangabeira Unger, que era um documento extremamente equivocado, né, que tem amparo da presidenta Dilma e que agora, mais recentemente, o Temer, na prática, fez com que o PNE não pudesse mais ser cumprido, inclusive tirando o Plano Nacional de Educação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é ilegal, porque a lei do PNE determina que todo o ciclo orçamentário tem que estar pautado pelo plano. Então, na realidade, nós temos um problema de que a educação não é prioridade no Brasil, especialmente uma educação planejada e pautada no direito. Isso precisa mudar, isso precisa ser algo que revolte a sociedade, que mobilize a sociedade para desconstruir esses equívocos. E por que não é, Fernando? Por que não tem mobilizado suficientemente a sociedade? Quando eu falo não tem mobilizado, também não acho que não haja mobilização. Há muita mobilização, há muita resistência em muitas partes do país, mas muitas vezes ela ainda está circunscrita aos ativistas do campo, nesse caso aos ativistas da educação. Ainda não tomou corações e mentes da população em sentido geral, né? Sabe, essa é uma pergunta dificílima, né? Aquela pergunta que a gente precisa se fazer, né? O Daniel falou da gestão democrática e, quer dizer, a primeira vez que eu li sobre gestão democrática foi um texto do Vitor Paro, né? Que é orientador do meu companheiro ali, né? Assim, eu tenho plena convicção hoje, assim, de que a gestão democrática ela é a grande salvaguarda da escola, né? A salvaguarda da cultura pedagógica das escolas, daquilo que faz de uma escola ser uma escola, né? Então, a gente tem um caso em São Paulo, emblemático, no ano passado, que foi a escola Desembargador Amorim Lima, que é uma escola em que a gestão democrática ela faz parte do cotidiano, né? Todo mundo participa das decisões. Eles fizeram lá uma semana de gênero e foram incomodados por um vereador da cidade que achou que a escola deveria parar com aquilo. A escola simplesmente realizou o evento, né?
Então, assim, o projeto político-pedagógico e a gestão democrática, elas são a salvaguarda das escolas. E quanto a essa questão da resistência, acho que existe muita resistência, mas ela é muito fragmentada, né? Então, por exemplo, tem um tipo de resistência que ninguém, às vezes, coloca no mesmo balaio das resistências engajadas, né? Uhum. Por exemplo, a burla, por exemplo, nas avaliações. Então, quando a gente tem as avaliações externas pautando, né, as escolas, os índices, as qualidades, as bonificações, é muito comum, os relatos de burla, por exemplo, nas avaliações são muito comuns. Né? Os professores e professoras que selecionam os alunos que vão fazer as avaliações e que não vão fazer as avaliações. Isso acontece também no ensino superior privado. Né? Então, isso é um tipo de resistência. Quando você tem políticas, né, que são pautadas por avaliações e que bonificam e dão esses reforços positivos e negativos, um tipo de comportamentalismo da política pública, né? Uhum. Você tem movimentos de resistência na própria burla. Né? Então, na verdade, a gente tem resistências acontecendo de diferentes maneiras e de diferentes formas. Né? Quanto mais centralizadas são as políticas, quanto mais voltadas elas são para os resultados, né? Uhum. E isso é um tipo de comportamento do setor privado, né? Que a tendência tem sido essa, a resistência ela é inevitável. Ela acontece. Então, eu vou ficar nas resistências, mas vou colocar aqui uma pergunta de uma das nossas internautas, a Evelyn Kate, que agrega uma questão por dentro da escola. Né? A Evelyn Kate pergunta sobre educação pública no meu município, no município dela, ela não diz qual é o município. Pode mandar aí, viu, Evelyn, se quiser dizer qual é o teu município. Me parece que a nomeação de gestores sem capacitação é um dos maiores gargalos. É possível superar isso? Quer dizer, o debate na escola também tem a ver, a qualidade do debate na escola também tem a ver com a capacitação dos seus gestores? Essa pergunta dela é uma pergunta central, até porque muitas vezes se confunde gestão democrática exclusivamente com a eleição do diretor da escola. É claro que a eleição do diretor da escola, e nós defendemos a eleição de diretores, ela é um dos mecanismos mais importantes para a garantia da gestão democrática, inclusive porque a gente é até radical, a gente acredita numa eleição plena para reitores das universidades, nós acreditamos na eleição de diretores, na discussão de um projeto político-pedagógico de fato feita de forma democrática e intensa. Agora, qual é o pior modelo que nós temos no Brasil? É a nomeação do diretor sem nenhum tipo de compromisso com aquela comunidade escolar, ou então o que acontece no estado de São Paulo, que é uma tecnocracia da função de diretor, que transforma diretor em cargo e você tem concurso público específico para diretor de escola. O que você faz quando você tem nomeação e escolha por concurso? Você faz com que o diretor que chega naquela comunidade escolar, ele não tem nenhum vínculo com aquela comunidade escolar. Ele desconhece aquele campo, ele desconhece as relações sociais, ele desconhece o bairro. E isso faz com que o resultado do trabalho dele não seja um resultado que garanta o processo de ensino-aprendizagem. Na melhor das hipóteses, se esse cara for um cara engajado, ele vai demorar algum tempo, alguns anos para poder, enfim, fazer parte, pertencer àquela comunidade de fato. Né? Exato. O diretor nomeado, ele deve a nomeação a alguém, então ele corresponde a um projeto político, que normalmente é desinteressante para aquela comunidade escolar, até porque a comunidade escolar não pode ficar submetida a um projeto político. E o diretor que é selecionado por concurso, ele na verdade acredita que ele é o dono daquela escola quando ele assume a escola, porque afinal de contas, tecnicamente ele acredita que ele é o mais vocacionado, é o cargo dele para realizar aquele trabalho. Ou seja, a gente tem uma cultura pedagógica muito ruim e essa questão da nomeação e do concurso revelam a maneira como a gente olha a educação. Eu sempre lembro o livro da Maria Helena Pato, que vai falar sobre o fracasso escolar, na minha opinião, um dos maiores clássicos da educação brasileira. Básica no Brasil. Da educação básica. Ela vai dizer que o Brasil estabeleceu como política pedagógica a reprovação. Ou seja, é uma sociedade em que a cultura pedagógica ela é disciplinar, ela é punitiva, né, porque a reprovação é punitivo. Né? A ideia de que você reprova a pessoa, ela vai repetir todos os conteúdos no ano seguinte e vai aprender, não aprende. Né? Ela é punitiva e é uma tradição que é completamente alheia à boa pedagogia, que é tentar recuperar o aluno que não aprendeu, trabalhar com esse aluno, fazer uma escola que de fato seja interessante para a comunidade escolar.
E tudo isso com eleição de diretor, que é só um processo, se fortalece. Como o Fernando disse, a escola já tem um projeto pedagógico, a escola já tem um trabalho curricular. Isso precisa ser mais valorizado no Brasil. Então tem que dar mais poder para as escolas e menos poder para quem é alheio à pedagogia e quem é alheio à educação. Mais perguntas aqui. A Julien, acho que fala assim, Julien Fernandes, que é de Brasília. Ela pergunta, cadê a juventude desse país? Cadê a UNE? Vamos ficar de braços cruzados diante de tanta afronta e destruição do país e da educação? Olha, essa pergunta é difícil para me fazer, né? Porque eu não sei, eu não sei cadê. Né? Eu acho que... Bom, mas é importante que a gente saiba que é o seguinte, né? Os secundaristas estão aí, né? Estão aí. Estão aí, ocuparam as escolas em São Paulo, em mais de 2 mil municípios em 2015, pelo Brasil afora. Tem feito manifestações, tem ido à Câmara Municipal, Assembleias Legislativas e tem lutado pela educação básica no Brasil. Mas as Aliás, a UNE também tem aparecido e tem estado à frente de várias pautas. A gente pode até achar que precisa mais, mas não dá para dizer que eles não estão... As entidades do movimento estudantil, seja do movimento estudantil de nível superior, no caso a UNE, como as de nível médio, né, e fundamental, enfim. Né? Mas tem estratégias, por exemplo, que os governos usam para sufocar e para um pouco tirar da frente os movimentos estudantis nas escolas. Então, por exemplo, o governo de São Paulo, que eu acho que é um bom exemplo, é a maior rede do país, no estado mais rico, ele, por exemplo, tem feito políticas de estímulo, entre aspas, aos grêmios estudantis nas escolas, por exemplo. Então, instituindo cerimônia de posse, instituindo uma série de coisas ali, novamente, reforços comportamentais, para um pouco desestruturar o pensamento crítico nas escolas. Né? Então, o governo do Estado de São Paulo tem um programa de gestão democrática escolar, de indução da gestão democrática escolar. Então, você não induz gestão democrática de fora para dentro, é um paradoxo. Mas existe uma política para justamente você construir a gestão democrática nas escolas. Ela não vai surgir organicamente a partir de um senso de comunidade, né? De um senso de pertencimento da comunidade escolar. É uma coisa induzida de fora para dentro. Olha, a partir de hoje a gestão é democrática nesta escola. E também faz parte a nomeação de diretores designados, sobretudo quando se deseja cooptar, né, a comunidade escolar para algum tipo de agenda. Por exemplo, implantar um programa de ensino integral. A comunidade é contra, nomeamos um diretor, vamos fazer lá, estimular os estudantes a fazer o grêmio. E aí o grêmio vai basicamente se preocupar com o quê? Com questões esportivas, enfim. Eles têm, inclusive, sugestões de pautas para esses grêmios escolares. Então, novamente, são espantalhos nada mais antidemocrático do que esvaziar a democracia de conteúdo. É democratismo, né? Não é democracia. E aí você vai colocando lá uns espantalhos que vão tirando a gente do caminho da reflexão sobre as grandes transformações que estão passando ao largo, né? Que é sobre o que a Eliane Brum escreveu essa semana, né? Os monstros que a gente cria, coloca na sala e o que passa em volta passa incólume. Aliás, belos textos da Eliane Brum no É o País, né? Sim, sim. Ela vale a pena. E aí, Daniel, quer dizer, no campo da resistência e da participação popular, de certa maneira, a gente recebeu aulas dos secundaristas em 2015 e 2016, de maneira muito surpreendente, eu acho, para grande parte da população, pelo menos aquela que não está lá perto da escola pública, de nível médio e do Fundamental 2, tal, de ver aqueles meninos de 13 anos, 14, 15, 16 anos, fazerem política como gente grande, e pensando aqui da melhor qualidade, né? Porque tem muita gente grande fazendo política como politicalha, né? Mas fazendo política com P maiúsculo, construindo cidadania, tomando conta da escola, assumindo ali a escola como uma responsabilidade sua, da sua comunidade, e ganhando protagonismo, né? O que mostra que, por mais que a escola pública tenha problemas, ela, de algum modo, está produzindo isso também que a gente viu, né? Sim. Bom, primeiro, respondendo, ajudando aí na resposta para a pergunta, né, das redes sociais. Agora, da Julien. Da Julien. Primeiro é importante contextualizar a participação que a UNE teve na época do regime militar e um pouco anterior ali, né, especialmente
na gestão do Juscelino Kubitschek, que foi uma entidade muito presente, ou a defesa que ela faz, a agenda da exploração de petróleo junto com Vargas, era dentro de uma sociedade que era uma sociedade muito diferente do que é hoje a sociedade brasileira. A política também mudou. Os partidos, inclusive, precisam se atualizar em relação à nova política. Então, de certa forma, pressionar ou achar que a UNE vai responder da mesma maneira ou com o mesmo impacto que respondeu no passado, de certa forma, não considerar que os setores da sociedade mudaram, as variáveis mudaram. Hoje a sociedade brasileira é muito mais plural. A periferia não participava do jogo. E tem o célebre livro do Éder Sader, Quando Novos Personagens Entraram em Cena, em que mostra que, de repente, as comunidades eclesiais de base, os movimentos de base, a periferia começa a participar da agenda pública, né, e constrói o que é a redemocratização e a ideia de uma sociedade mais democrática a partir da Constituição de 88. Então é importante fazer essa observação. Em relação aos secundaristas, existe todo um movimento mundial, especialmente latino-americano, de estudantes secundaristas que, sem ter muito contato e sem ter tanta inspiração um no outro, agem de maneira muito parecida. Então, os pinguins no Chile que conseguiram a revogação da lei do Pinochet, da lei educativa do Pinochet, e que depois a Bachelet não cumpre com a agenda pela qual ela foi eleita em aliança com os pinguins. Então, imagina, os secundaristas foram decisivos na eleição chilena. Aqui no Brasil, todo o movimento contra a reforma do ensino médio, contra a emenda constitucional 95, aí eu vejo muitos autores e muita gente na academia, meus colegas, que vão dizer, olha, fizeram toda essa movimentação e foram derrotados. Ninguém sabe o que é a síntese desse processo de ocupação e quanto isso pode renovar positivamente a vida política brasileira daqui a alguns anos. Então, vão surgir lideranças desse movimento de ocupação de escolas, né? Ao mesmo tempo, no México, infelizmente, de forma muito agressiva, o Estado mexicano, inclusive, mata uma série de estudantes ali no México. Isso chega pouco no Brasil, né? Mas a realidade é que os estudantes secundaristas no mundo todo, especialmente na América Latina, estão mobilizados, só que eles não querem fazer a política do jeito que a gente compreende a política. Eles querem uma outra política, inclusive querem uma outra educação. Eu tive em ocupações de escola, né? Especialmente no Espírito Santo. E tudo foi uma experiência incrível, porque aquela garotada discutia pedagogia sem ter lido Paulo Freire, da maneira como Paulo Freire pensa, né? Dizendo que a escola tem que ser uma escola significativa, que tem que ser uma escola emancipadora. Eles querem matemática, mas eles querem uma matemática que faça sentido. Eles querem ciências, mas eles querem ciências que façam sentido para eles, né? Que o conteúdo faça sentido, que o debate faça sentido. Eles querem mais arte na escola. Ou seja, o que eles querem é que o Anísio Teixeira também pedia. Então, eu acho que esse movimento é um movimento muito inspirador, né? Nesse momento, depois de todas as estratégias de contenção dos secundaristas feitas pelos governos estaduais, é um movimento que está num refluxo, mas ele já estabeleceu uma dinâmica nova. A escola que viveu ocupação não é mais a mesma escola, né? Então, eu trabalho ao lado de uma escola que é a Fernão Dias, ali em Pinheiros, São Paulo. Uma das escolas que foram protagonistas no movimento de ocupação aqui em São Paulo, e a Fernão Dias não é mais a mesma escola, né? Os estudantes são empoderados, eles falam com força, a voz deles é uma voz mais ouvida. E o diretor da escola ou a diretora sabe muito bem que não dá para voltar a práticas extremamente autoritárias, porque os estudantes agora sabem um caminho de reivindicação. Então, muitas coisas estão surgindo, o Fernando tem razão, né? Antes ele falou que existem movimentos de resistência, eles ainda estão dispersos, mas a gente não pode deixar de dar valor para aquilo que está sendo criado na sociedade brasileira, que é totalmente diferente do que o que a gente imaginava, são outras instituições, outras institucionalidades, mas é um processo que eu acredito ser muito promissor e tem muito potencial. E que a gente está aprendendo a ler, né, de algum modo, esses novos sinais de mudanças, do esgotamento de certas estruturas e certos modos de funcionar da política, da institucionalidade, que estão desafiando a gente a inventar outros. Não é sem dor, não é sem sofrimento, mas a gente vai ter que fazer essa travessia e tem que fazer essa travessia estando juntos, né? E, muito infelizmente, mas eu já prometo aqui, sem conversar com a produção do programa, que nós vamos continuar esse papo com outros programas sobre questões educacionais, sobre educação em sentido amplo e sobre questões específicas aí dentro. Agradeço muitíssimo a presença do Fernando, do Daniel,
e, é claro, a tua presença que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. E viva Paulo Freire! Forte abraço!